o meu espaço para o vereador Lucas Carenhato. Pois não, vereador Lucas Carenhato, na tribuna. Bom dia. Desculpe. Tem como registrar minha presença, presidente? Que eu não registrei. Sim, registramos a presença do Lucas Carenhato. Obrigado, meu presidente. Bom dia, presidente José Pascoal D'Ambrós, colegas vereadoras, vereadores. Cá estamos nessa quarta-feira. Eu tenho um tema importante para falar, que é o tema da educação, mas eu não tenho como começar sem agradecer as centenas de mensagens, de ligações, de manifestações públicas nas redes sociais, de pessoas do meu partido, de outros partidos. Recebi com muita alegria e satisfação essas manifestações espontâneas, reforçando a importância do nosso mandato estar aqui. Eu já fui questionado, não sei se o vereador Sandro Fantinel está por aqui, mas eu já fui questionado hoje. Ontem comecei a ser questionado pela imprensa e hoje fui também, em razão de uma conversa que nós tivemos aqui, foi feita uma foto, né? E de colocações que foram feitas ontem sobre a lisura da comissão processante. Eu quero falar aqui, e se tem alguém que tem divergência ideológica com o vereador Sandro Fantinel, desde o primeiro dia dessa legislatura, é esse vereador que vos fala. E, então, não tenho nenhum apreço ideológico por quase nada, né, do que o vereador Sandro Fantinel propõe, mas temos uma relação de colegas de trabalho, como tenho com qualquer colega dessa casa ou dos espaços que trabalhei. E quando conversava com o vereador Sandro Fantinel, reiterava o que falei aqui no microfone, e o vereador Sandro Fantinel, da mesma forma, como fiz isso ao vereador Alexandre Bortoluz, da qual é meu colega. Temos divergências da mesma forma, mas tenho respeito e nutro amizade, e pelo vereador Clóvis Xuxa. Reitero, já fui presidente da Comissão de Ética, avaliando o caso de vários dos colegas que me julgaram ontem, e sempre tratei os casos dentro da legalidade. Disse e reafirmo, a Câmara de Vereadores não é Big Brother para fazer da Comissão de Ética ou do processo de impeachment banalização para jogar colega que a gente gosta ou não na fogueira, ou, eventualmente, para querer calar colega. Não é esse o objetivo. Agi sempre dessa forma e seguirei agindo, porque acho que a gente não tem que fazer disso aqui um Big Brother. E as pessoas me pediram muito, várias pessoas, vereador, o que o senhor acha, como é que fica o coração e tal. Eu faço política por racionalidade, mas as pessoas respondem pelas suas atitudes, e os processos são dialéticos. Os processos são dialéticos, e eu, que sou um africanista, não de ocasião, mas sim de crença, os orixás e o mundo conspira, devolvendo aquilo que a gente entrega para o universo. Temos muito trabalho pela frente, assim seguiremos. Inclusive, falei com o prefeito ontem, logo mais tenho uma agenda com ele para tratar de vários assuntos importantes e temas relevantes para a nossa cidade. Bueno, vamos falar de educação. E eu começo a falar sobre o tema da educação entregando aqui um ofício para o meu amigo e colega presidente da Comissão de Educação, vereador Adriano Bressan, da qual já fizemos muitas coisas juntos. Lembro, vereador Bressan, do início desse ano, quando entregamos um ofício ao governador Eduardo Leite sobre obras nas escolas estaduais que andam a passos lentos, né? Eu sei que o imigrante era uma questão que tinha que acontecer, o Zátera está sendo feita uma obra, mas nós seguimos com o Cristóvão de Mendonça caindo, e nós seguimos com várias escolas com problemas graves, né? Então, o senhor parceiro, entregamos ao governador Eduardo Leite e seguimos aguardando resposta. Ainda, e quero aqui destacar, porque o tema é educação municipal, já que o senhor é o nosso presidente,
Eu quero lhe entregar um ofício, vereador, solicitando uma reunião ou audiência pública para nós tratarmos sobre o tema da educação municipal. E aqui eu falo, colegas vereadores, de uma manifestação pública da comissão de diretores. Caros edis, nós temos 83 escolas municipais, 83. Temos algumas escolas que estão na zona rural e não têm diretores, são coordenadores pedagógicos que cumprem o papel de coordenar essas escolas. Mas provavelmente uns 78, 79 diretores. Esses diretores têm uma comissão que é escolhida por eles. Além disso, meu amigo vereador Velocino Ex, os diretores são eleitos democraticamente. Então, nós estamos falando de eleições diretas para os diretores. Essas são as pessoas que dirigem essas escolas. E esses diretores têm a comissão que elaborou um documento que foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, ao vereador Adriano Bressan, que é o nosso presidente da Comissão de Educação, ao presidente do Conselho Municipal de Educação, com questões muito sérias e que precisamos de respostas. E eu quero pontuá-las algumas, caros colegas vereadores. E dizer, eu reitero aqui, quem ocupa cargo público e tem dificuldade em receber crítica, e vereador Fantinel, se tem uma coisa que a gente, depois que passa por um processo desses, vereador Bortola, que também já passou, outros vereadores que também passaram, né, é a crítica, e ela faz parte da democracia. Eu não acho que a gente tem que caçar vereador porque ele é crítico de mais ou menos. Não acho isso. E as pessoas têm que se acostumar. Não dá para receber um documento e, né, querer reprimir a ação de diretores. Nós estamos falando de diretores, pessoas que estão à frente das nossas escolas. Os nossos diretores precisam ser bem tratados. E uma das reuniões que eu tive com o prefeito, ao longo da atuação aqui na legislatura, era falando disso, num momento em que a comissão de diretores se manifestou, e nós tínhamos problemas homéricos que muitos continuam. Então, eu quero tratar, e os colegas que tiverem dúvida, se não olharam, é só entrar no sistema, está protocolado do dia 20 de julho de 2023. Destaco aí na letra F do ponto 1. Questões que os diretores estão discutindo. Primeiro, que os critérios apresentados pela assessoria pedagógica para a seleção das escolas que continuariam no projeto de recuperação de aprendizagem são importantes, mas não são os mais relevantes e nem representam as reais necessidades da escola, além de se mostrarem distantes das perspectivas equitárias e serem punitivas. Bueno, gente, nós tivemos 2 anos de pandemia, falamos aqui, entendemos que temos um déficit de aprendizagem homérico. Se criou um programa para reduzir esse déficit. Bom, se muda o critério sem discutir com os diretores? Eu não entendo isso. Nós falamos de gestão democrática, mas não se discute com os diretores. Ainda, expressamos estranheza à drástica redução de carga horária realizada pela SMED no projeto de recuperação e recomposição das aprendizagens, apesar, vereador Scalco, preste atenção, o senhor e o vereador Zanquim, que estão na mesma bancada, que tratam de números, que falam de educação, o professor Zanquim, que não trabalhou na educação básica, mas tem, inclusive, o professorado no seu nome político. Repito, expressamos estranheza à drástica redução da carga horária realizada pela SMED no projeto de recuperação e recomposição das aprendizagens, apesar dos relatórios apontarem a importância da sua continuidade. E apontamos que a construção da necessidade ou não dos profissionais para atender os estudantes com dificuldades de aprendizagem, sobretudo nos anos iniciais, aconteçam em conjunto com as equipes diretivas. Bom, foi mensurado que tem déficit de aprendizagem. Se criou um programa. Agora tira o programa, diminui a carga horária baseada em quê?
Uma declaração de líder da bancada do PT, presidente. Segue a declaração de líder Lucas Carenhato. Precisamos de respostas. É bem essa cara mesmo, vereador Zanquim, é de dúvida. Precisamos enegrecer esses questionamentos dos diretores. 2, sobre as demandas de consultas, exames e atendimentos especializados em saúde. Vejam, nós estamos tratando aqui o tema da inclusão, que é tão caro para tantos dessa legislatura, porque a gente falava, eu ouvi tanto ontem, prática e discurso. Vamos lá, porque senão fica distante. Lá na letra H, do número 2, que muitas escolas, vereadora Gladys, eu sei que a senhora é uma batalhadora desse tema, e conhece como poucos a realidade da educação lá da região do Risso, do Nandi, né, da Ivone Triquez e das escolas da sua região. Que muitas escolas têm turma com 2 ou mais estudantes do atendimento educacional especializado, sem cuidador ou redução de proporcional de estudantes, descumprido a recomendação da resolução número 35, artigo 6º do Conselho Municipal de Educação. Nós temos uma legislação que diz o seguinte: bom, se numa turma, vereador Xuxa, tem mais de 2 alunos de inclusão, e esses não têm cuidador, essa turma precisa ser reduzida, o número de estudantes. Por quê? Porque esse prof tem que fazer um planejamento pedagógico diferenciado para os alunos. Não tem como. E por que isso não está acontecendo? Porque não tem vaga e não se constrói escola. Bom, mas nós não podemos naturalizar isso. Uma parte, vereador. Já lhe concedo... Deixa eu só concluir o raciocínio, vereadora. Então, para nós pensarmos sobre isso. Lá na letra L, eu poderia falar longamente sobre isso, mas é o seguinte, as escolas, e nós temos cuidadoria no município, os terceirizados que recebem uma miséria, que não têm formação específica para isso. Então, vejam, os nossos estudantes de AEE são atendidos por pessoas que ganham menos que um salário mínimo. Então, não adianta, fica difícil nós termos um discurso que o atendimento educacional especializado é maravilhoso em Caxias, quando a gente não vai azeitando esses processos, desde a contratação, a formação e o atendimento dos alunos. E pior, não dá para um diretor de escola, com o laudo de um aluno com AEE, que precisa do cuidador para várias questões de locomoção, de higiene, não ter a liberação desse atendimento. Ou ainda, a família tem que recorrer ao Ministério Público, para que o Ministério diga, a Prefeitura libere um cuidador para o aluno que precisa, porque tem tráqueo, porque tem a higiene. Então, nós precisamos melhorar. Sobre fluxos e processos, eu fui um que defendi, o vereador Renato não está aqui, mas é um parceiro nessa luta, a vereadora Rose também, a questão da merenda e da higienização. Nós tínhamos, historicamente, empresas terceirizadas, todos os anos problema, a Codeca entrou, eu fui um que defendi isso. Mas vejam, faz 1 ano que a Codeca entrou e assumiu. As férias vão iniciar, o concurso foi feito em cima do laço e nós vamos ter escola sem higienizador e sem merendeira. Espero estar errado. 1 ano. E tenho meus colegas aí da administração que podem me ajudar, porque eu sou um historiador. Não tenho essa discussão sobre fluxo, processo, gerenciamento, etc, etc. Mas 1 ano, gente. E as escolas vão ter que começar com um diretor, coordenador pedagógico faxinando. E diretor e coordenador pedagógico, professor faxina várias vezes. O problema é que se ele estiver faxinando, ele vai deixar de fazer outra atividade que é da sua competência. Para finalizar e passar a minha parte, a vereadora Rose. E isso é um absurdo. E me permito destacar aqui, porque fui professor. Vocês sabem que nas nossas escolas nós estamos jogando dinheiro fora, e nós falamos de educação ambiental, vereador Alberto Meneguzzi. Mas nas escolas municipais de Caxias, todo trimestre se imprime calhamaços de folha, calhamaços. Todos os diários dos professores são impressos. Se tu passar numa escola no final de trimestre, tem prof riscando planilha e rubricando. Enquanto na rede estadual, vejam, a rede estadual tem um sistema que é muito melhor. Tem um sistema, nós não temos.
E ainda, duplicação de processo. Os profs faz 2, 3 anos que eu não estou em sala de aula, mas depois a vereadora Rose me ajuda. Os professores fazem um projeto pedagógico trimestral. Lá no projeto eles colocam todas as habilidades da BNCC. É isso, né, professora Clarice? Colocam as habilidades da BNCC. Então vão lá do Doc X, copia e cola. Aí no diário dele, o diário de classe, ele tem que copiar a mesma habilidade que ele já botou no plano de trabalho e imprimir isso. Então, gente, nós vamos avançar, porque nós estamos jogando dinheiro no lixo, rasgando. Sabe para onde vão essas planilhas depois, essa papelada toda? Para o fogo, depois de um tempo, enquanto tem que se investir. Então, os professores estão assoberbados, não conseguem planejar pedagogicamente porque estão riscando planilha, repetindo coisas. E, por fim, que eu quero deixar aqui, esse documento é da comissão de diretores, ok? Tem a representação de vários diretores, já foram homenageados, muitos deles aqui. Se falam várias coisas e se reitera. A última reunião com a comissão de diretores foi em março. Nós estamos em julho. Então, eu concluo a minha fala dizendo, não adianta ter frase do Paulo Freire, se falar em gestão democrática, se a gente não escuta os professores. Eu tenho uma reunião marcada com o prefeito, porque eu acho mais objetivo e rápido para resolver algumas questões, e espero que a gente tenha essa audiência pública, reunião pública, pode ser uma reunião pública, vereador Adriano Bressan, a pedido das diretoras e diretores de escola, para nós tratarmos sobre esse tema. Sua parte, vereadora Rose Frigerio. Eu queria só complementar umas questões, porque na sessão do dia 10 de julho, estava começando, dia 14 de julho, as escolas entrarem em férias, eu fiz uma fala aqui falando desse problema do PRA, né, que é a dificuldade que as crianças ainda têm, e de certa forma, como estava acabando para 33 escolas, ao invés de 83, e todas com horário reduzido, como se as crianças já tivessem recuperado sua aprendizagem, que o PRA é o Programa de Recuperação de Aprendizagem, feito pós-pandemia, mas que estava indo muito bem, mas não tão bem assim, que sem critérios, não teve critérios para as quais escolas ficariam os critérios aleatórios, assim. E eu explanei naquele momento, e falei, vereador Lucas, inclusive a questão da higienização e das merendeiras. O quanto as férias escolares da metade do ano ela é importante para aquele faxinão na escola, e que esse ano não tinha, e não sabemos se irá ter agora dia 1º de agosto. Então, quero reforçar, também quero estar junto com essa comissão de direção de escolas, peço mais uma vez, né, já pedi outras vezes, que de certa forma essa comissão de educação publique, se possível, né? Eu fiz 2 atividades semana passada, publiquei por todos os grupos de vereadores e vereadoras, mas naquele grupo de vereador que se publique as reuniões, porque eu gostaria, encarecidamente peço, de participar da comissão. E, por fim, quero dizer que o mais grave de tudo isso, além de todos esses pontos, é a falta de debate e de relação entre a secretaria e as escolas. É necessário que as gestões sejam democráticas. Não é possível só vir ordem de cima. Agora vou ter que, acho diferente de todo mundo, vou ter que fazer uma referência positiva ao governo Guerra, porque eu lembro da primeira reunião, enquanto estava na direção do Sindicerve, que nós conversamos com a secretária, a Marina Machello, né? Nós conversamos com ela e, a partir daquele dia, ela mandou a SMED fazer uma forma de que as planilhas fossem online, fossem de forma digitalizada, e, a partir daí, as planilhas foram para todo mundo digitalizada. Mas nós ainda temos um problema, que se digitaliza, a vice-diretora confere tudo, depois imprime, depois assina, depois arquiva, depois isso, e isso não é necessário. Nem o Poder Judiciário não tem mais essa questão de impressão do processo. Então, realmente, é uma demanda muito importante da comissão. Obrigada pela parte. Obrigado, vereadora Rose. Acho muito importante que os colegas todos participem
vem. Obrigado, vereador Bressan, pela sua agilidade. O vereador Bressan já anunciou aqui, a semana que vem, diretores e diretoras, teremos essa reunião. Essa explicação, eu espero que ela venha por escrito por parte da Secretaria da Educação. Do contrário, vou protocolar um pedido de informações, porque as nossas crianças e as comunidades escolares precisam desse retorno. Obrigado, presidente D'Ambrosa. Obrigado.